Johnny, muito boa tarde e muito obrigado por estar aqui contigo. Tu és verdadeiramente uma pessoa especial e és um mestre que tem cultivado uma imensa prática de Reiki e, claro, sempre muito acarinhado por todos cá em Portugal. É incrível como durante todos estes anos tantas pessoas continuam assim a falar sempre muito bem e com muito carinho de ti. É mesmo uma honra e um privilégio. Nestes 100 anos de Usui Reiki Ryoho, ter-te connosco é verdadeiramente algo maravilhoso. Também aproveito para celebrar o primeiro congresso em que tu estiveste presente. Já foi há imensos anos, há 13 anos atrás, e tu estiveste presente no nosso primeiro congresso. Então, Eu me recordo. verdadeiramente és uma pessoa muito especial e muito querida para nós, e muito obrigado por estares aqui nesta celebração tão importante. Então, começo por colocar as nossas questões, vamos fazer uma espécie de um diálogo informal e à vontade, e será tão bom poder te escutar, tu que és uma pessoa incrível nesta prática de Reiki. Então, Johnny, como começou o teu percurso pelo Reiki e o que te levou a investigar tanto este método? Ok, João, antes de mais nada, quero agradecer a você, né, pelo convite que você me formulou para que eu participasse desse evento, a nossa eterna gratidão, e dizer que eu gosto muito de você, simpatizo muito com a sua figura, com a sua pessoa, né? Eu me recordo muito bem da primeira vez que nós nos vimos, e eu estava lançando um livro, se eu não me engano, na FENAC, e uma pessoa falou que queria me apresentar um casal e me apresentou você e a Silvia. Acho que vocês estavam noivos, né? Isso faz muitos anos. Você não tinha fundado ainda. O congresso aconteceu há 13 anos atrás, o primeiro congresso da associação, e eu estive presente, e nós já tínhamos alguns anos de amizade. E isso com certeza aconteceu com você, de conhecer muitos visionários, né? Pessoas que queriam abraçar o planeta com o rei, que fazer e acontecer. E me apresentaram, e você veio com muita humildade e falou: olha, não, eu estou criando uma associação e estou organizando. Aí eu falei: bom, mais um visionário. Eu pensei, mas não falei, né? E hoje eu tiro o chapéu para você. Eu viajei praticamente o planeta todo, né, pesquisando, difundindo o método Reiki. Acho que o Reiki me levou para 56 países. E hoje eu prego, sem sombra de dúvida nenhuma, que a associação, a organização de Reiki emblemática é a Associação Portuguesa de Reiki Monte Kurama. Eu tenho dito isso para os meus alunos, quando eu recomendo que eles procurem por você, procurem se vincular à associação, e já falei isso presencialmente nos congressos que eu participei, inclusive no congresso de Algarve, que foi antes da pandemia, que eu estive presente com um grupo de brasileiros, e eu prego isso, prego de coração, não é da boca para fora. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E quando as pessoas me perguntam, né, por que que eu continuo com esse vínculo todo exclusivamente com a Associação Portuguesa de Reiki? Porque eu conheci muitas organizações, né, e hoje eu estou totalmente voltado ao Japão. Eu costumo dizer que eu apontei a bússola, a agulha da minha bússola para o Japão, porque foi onde tudo começou, já faz alguns anos, e eu mantive essa relação com a associação, porque vocês vão pelo caminho da ciência. É o que eu falo, né? Eu sou um engenheiro, né, engenheiro agrônomo, fui professor universitário, eu gosto muito da ciência. Tem uma citação que, inclusive, é minha, que eu digo que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. E eu gosto muito dos trabalhos científicos que vocês apresentam nos congressos, trabalhos desenvolvidos em hospitais, em núcleos, em universidades. E eu costumo dizer que eu sempre que vou a Portugal me apresentar num congresso, eu ensino um pouquinho, tento ensinar um pouquinho do que eu aprendi, mas eu aprendo muito mais do que eu ensinei. E eu saio diferente. Então, meus parabéns e só tenho a agradecer pelo convite. Você me fez uma pergunta, né? Sobre como eu cheguei no Reiki. Qual foi a pergunta mesmo, João? Exato. O que Portanto, me como levou a começou, pesquisar? exatamente, como foi o teu percurso e o que te levou a pesquisar tanto este método? Porque tu realmente foste das primeiras pessoas e a mais influente nesta investigação sobre a prática de Reiki. Bom, eu sempre gostei muito
desde a época da engenharia, da ciência, da pesquisa, né, e da difusão. Em toda a área de conhecimento, eu costumo pregar que quando você retém alguma coisa, você perece. Então, quando você detém um conhecimento, e eu sei que você trabalha assim também, João, quanto mais você divide, a matemática, no caminho da espiritualidade, ela é diferente. Quando você divide, você multiplica. Quando você detém o conhecimento e você compartilha esse conhecimento, e eu sempre gostei muito disso na minha área que eu comecei a militar, que foi a engenharia agronômica. Eu colei grau como engenheiro agrônomo, muito jovem, com 21 anos de idade, tive que estudar muito, entrei na universidade, fui aprovado com 16, já tinha perdido meu pai, minha mãe estrangeira, você conheceu a minha mãe, né? Minha mãe veio fugindo da Segunda Guerra Mundial, a mãe dela holandesa e o meu avô britânico. Ela veio no útero materno. Nasceu na Argentina, uns anos depois ela aconteceu um outro problema interno, que foi a queda do presidente Perón, e novamente a família se refugiou no Brasil. Então, minha mãe é uma refugiada de guerra, né? Ela primeiro veio da Holanda, da Inglaterra, com os pais dela, veio para a Argentina, onde ela nasceu, e depois da Argentina para o Brasil. E minha mãe, como refugiada de guerra, ela teve uma educação religiosa muito forte, mas a preocupação dela, principalmente depois que meu pai faleceu, foi que nós não passássemos fome, né? Meu pai faleceu e deixou ela com 4 filhos sem falar o idioma. Minha mãe não falava português. Você conheceu ela em Barcelona, depois eu levei minha mãe num congresso em Lisboa, você chegou a conversar com ela e até hoje ela tem um pouco de dificuldade com o idioma. E eu não tive essa orientação religiosa. E acabei me formando, né? Muito, a cabeça muito mental, e precisava trabalhar. Em 1982, a internet começou 11 anos depois, e eu precisava de emprego, né? E eu sou, como engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Você sabe que o Rio de Janeiro é uma região turística de carnaval, é uma cidade lindíssima, né? Tem problemas sociais, como toda cidade grande, mas é uma cidade conhecida como cidade maravilhosa, as praias. E como que eu iria trabalhar no Rio de Janeiro como engenheiro agrônomo? Ia plantar o quê? Onde, né? Aquela região montanhosa. Então, naquela época, havia umas telefônicas, que você entrava e telefonava, e havia umas listas que nós chamávamos de páginas amarelas. Eu não sei em Portugal. Eram livros enormes que tinham o nome de todo mundo, que tinha um número telefone fixo. Não existia telefone celular. E eu me recordo que eu fiz um trabalho de investigação. Eu sempre gostei muito da pesquisa. Entrei numa loja daquela, numa telefônica, e peguei todas as páginas que nós chamávamos de páginas amarelas, porque elas eram amarelas, e eu procurei na letra A, agropecuária, e vinha o nome limitado da sociedade, que eram as empresas. E fui em todos os estados, tá? Desde o sul, né? Que é o Rio Grande do Sul, que é o nosso Algarve, né? Até o Rio Grande do Norte, que é Trás-os-Montes, e por aí vai. Aí temos Minas Gerais, que é o nosso Alentejo brasileiro. Aí eu peguei os contatos das empresas, e eu me recordo que eu fiz um curso de datilografia. Você é mais jovem do que eu, não sei se você chegou a fazer curso de datilografia. Minha mãe me deu uma máquina de escrever Remington, né, antiga, e eu datilografei o meu currículo, tirei fotocópias, e eu mandei para o Brasil inteiro. E o universo, ele conspirou, olha só, né? Eu gosto muito de algumas citações de Albert Einstein, né? Que ele diz que Deus não joga dados com o universo. Isso quem falou foi Albert Einstein, que foi considerado a personalidade do século passado por 2 das maiores revistas científicas norte-americanas, como a pessoa que mais contribuiu positivamente para toda a humanidade no século passado. Então, eu gosto muito das citações de Einstein, né? E essa citação dele, que Deus não joga dados com o universo, é que nada acontece por acaso. O acaso, ele não existe. E eu mandei esse currículo para todo lugar e eu recebi 2 propostas de emprego. Na verdade, foram 3, aceitei 2 e foram para o Amazonas.
E eu acabei me mudando, né, para o meio da floresta amazônica, imagina, numa época que não existia telefone, não existia luz elétrica. E acabei indo trabalhar com demarcação de terras indígenas. Era um equipamento que eu acredito que hoje não exista, porque hoje é por satélites, que eram os teodolitos, que eram para fazer medições de terrenos. Só que eu tinha que medir terrenos dentro da floresta. Eu olhava para cima, eu não via o céu, só via tudo verde e uns feixes de luz entrando. E eu olhava, né, eu tinha uma bússola, mas eu olhava para frente, para o lado, para trás, era tudo igual. Tudo era mata, floresta, né? E numa das minhas incursões, e eu sempre com uma equipe numerosa, que tinha uma pessoa com uma mira na frente, uma régua, né? Que é o miravante, o mirarré, pessoas que iam abrindo para que eu pudesse olhar o equipamento eletrônico, né? E fazer as medições, e tinha um técnico agrícola que eu ia dando os ângulos para ele ia anotando para que eu pudesse calcular depois, tantos graus, tantos minutos, tantos segundos, né? E eu ia fazendo as medições e passando para ele. Numa dessas incursões, um técnico agrícola que trabalhava comigo, ele levou uma picada de uma serpente muito peçonhenta, que o nome científico dessa serpente é Lachesis muta. Ela é conhecida na Amazônia como surucucu pico de jaca. É uma cobra peçonhenta que chega a atingir 2,20 metros de comprimento. É a maior cobra peçonhenta brasileira. E ela mata uma pessoa por paralisia da pleura, que é essa musculatura responsável pela respiração. Ela mata por paralisia respiratória em menos de 24 horas. E eu aprendi na universidade a classificar serpentes, porque dependendo da serpente, se for uma cascavel, é um soro anticrotálico. Se for uma cobra coral, antilapídico. Essa cobra é o antilaquético. Aí a jararaca é o antibotrópico, né? Que é uma mistura com o antiofídico, que é para cascavel. E a gente aprende na universidade, o engenheiro agrônomo, porque num acidente, numa fazenda, ele tem que saber que tipo de soro ele tem que aplicar. E a primeira preocupação foi caçarmos a cobra, e conseguimos capturar a cobra, e coube a mim, com 21, 22 anos de idade, classificar, e para minha surpresa e um susto, né, era a pior serpente, né? Era o pior acidente. Ele começou a ter hemorragia, perdeu a consciência, e ali você não tem estradas na floresta, né? A gente se desloca pelos rios em barcos de alumínio, que nós chamamos de voadeira, que vem tão rápido que parece que vai voar. Então, colocamos o técnico, né, num barco de alumínio e fomos. Depois eu quero que você olhe no Google, tá? No Rio Madeira, uma cidadezinha chamada Novo Aripuanã. Olha onde eu estava, no meio de uma floresta. Eu estava muito longe da capital. Não tinha estrada, né? E conseguimos chegar na sede dessa cidade, desse município, e carregamos o técnico agrícola já desfalecido até um posto de saúde e havia um cadeado. Era uma quarta-feira, eu me lembro muito bem. E aí eu perguntei, mas o posto de saúde está fechado? Eles falaram, não, só abre no sábado. O médico vem de outro município, vem de barco, que é o município de Manicoré. Depois você procura lá para você ver onde eu estava há 40 anos atrás, né? Isso aconteceu há 40 anos. Eu falei, mas não é possível, ele só vem no sábado. Falei, no sábado ele vem, abre, atende todo mundo e vai embora. E eu falei, e o avião para Manaus? Só sairia na quinta-feira. O avião só tinha terça e quinta, era um bimotor para 8 pessoas, uma cidadezinha pequena, né? Então não comportava aviões maiores e aviões todos os dias. E eu sabia que até o dia seguinte ele teria sido levado a óbito. E aí eu perguntei às pessoas, mas quando acontece um problema sério desse, a pessoa morre, vocês levam para onde? E eles me falaram, não, a gente leva para a dona Chiquinha. Falei, mas quem é a dona Chiquinha? Era uma sacerdotisa, tá? Uma xamã, que era uma pajé, né? Tem gente que chama de pajoa ou pajé, que é um médico do Zen, é um médico que ele tem a sabedoria milenar que foi passada de geração para geração, mas ele não sabe nem escrever o nome dele. Ele tem aquela sabedoria popular. E os portugueses são muito bons nisso também. A Juliana tem passaporte português, porque a avó dela nasceu
no Minho. Então, a Juliana, ela é uma cidadã. Eu me lembro que... E ela é viva ainda, tem 83 anos, a dona Ana. É uma imigrante, na época do Salazar. E sempre que eu pegava uma gripe, ela fazia um chá para mim, com limão, com mel, e falava que em Portugal, lá no interior, era assim, não tinha remédio, adoeceu, era com chazinho. Então, o português, o brasileiro, todo português e brasileiro é um pouco fitoterapeuta. A gente trabalha com as ervas, né? E esse cidadão me recomendou e eu fui numa tribo indígena, procurei a dona Chiquinha, era uma índia, baixinha, 1,5 m, também não tinha dentista, né? Tinham sobrado, acho que 2 dentes na boca dela toda, e ela feliz, sorria com aqueles 2 dentes. Falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. O meu técnico foi picado por uma surucucu, falei o nome vulgar, senão ela não entenderia. E a senhora tem como ajudá-lo? Ela não prometeu, como o reikiano nunca deve prometer cura, né? A gente fala, ó, vamos tentar ajudar, mas a gente promete, nem os médicos prometem. Ela falou, vamos ver o que a gente consegue fazer. E ela iniciou um processo de pagelança, com chocalho, sons, tambor, chocalhos. Ela não fumava, mas ela acendeu um cachimbo e ela jogava aquela fumaça com ervas que eu não conhecia, que eram muito aromáticas, né? E ela pegou algumas ervas e macerou com a própria boca, né? Colocando. Nós sabemos que o reiki pode ser aplicado pelo sopro, né? O kokiro, o sopro. Então, usando a boca dela, ela macerava e ela colocou aquela massa de ervas sobre a picada, tá? Preparou uma infusão com outras ervas, uma beberagem, um chá, né? E ela dava para ele beber, ele começou a ter convulsões e transpirar muito. Resumindo, ele não veio a óbito, só que na universidade eu havia aprendido que ele iria morrer. Ele quase morreu, né? Só que com a intervenção daquela Índia, eu acho que se a ciência investisse um pouco na Amazônia, a gente iria encontrar cura para muitas doenças, viu? A biodiversidade lá é uma coisa incrível. A fauna, a flora, os rios, é uma coisa maravilhosa. Esse meu técnico, ele perdeu a perna, né? A perna dele foi amputada, porque o tecido onde a cobra picou necrosou, apodreceu, ele teve que cortar a perna, mas não morreu. E aquilo me chamou muita atenção, né? Eu sempre fui muito curioso com essas coisas que eu não entendo, né? E eu queria entender, mas eu queria entender dentro de uma visão científica, sabe? Eu não queria assim que a própria dona Chiquinha, ela sabia fazer, mas ela não sabia explicar por que funciona. Não, meus avós já faziam assim, mas por quê? Porque os avós dele, aquilo foi passado de geração em geração. Ela não sabia explicar o princípio ativo de cada um daqueles vegetais, que era a andiroba, era a copaíba, urucum, eram plantas medicinais. Ela usou até uma essência de um peixe elétrico, tipo uma enguia, chamada poraquê. Depois você olha, é um peixe elétrico que tem na floresta, e ela te dá uma descarga, e ela usou uma essência, né? Uma massa desse peixe poraquê. E aí, em Manaus, eu procurei uma organização chamada Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Havia um cientista chamado Herbert Schubert, norte-americano, que era o diretor, e eles pesquisavam os aspectos fitoterápicos das plantas. E aquilo me chamou muita atenção, né? Eu me matriculei num curso de mestrado, Master of Science, em botânica, que eu queria me especializar na fitoterapia, mas dentro de uma visão científica. Comecei a estudar, aí tivemos um problema no Brasil de um presidente que ainda está vivo, atualmente ele é senador, Fernando Collor de Mello, que ele confiscou o dinheiro de todos os brasileiros. Ele foi na conta bancária, eu não sei se você chegou a acompanhar isso, na época o nosso dinheiro era cruzeiro, hoje é o real, ele deu 50 cruzeiros, eu já tinha a Juliana pequenininha, e a Diana, né, que hoje é médica, eram bem pequenas, e eu tinha que manter minhas filhas, manter a família. Com 50 cruzeiros, tive que parar de estudar para voltar a trabalhar. Procurei uma multinacional no interior, que era quem tinha condições de me pagar. Eu havia parado de trabalhar para estudar. Tive que interromper, mas aquilo me chamou muita atenção.
No ano de 1991, eu já tinha muito conhecimento sobre os aspectos fitoterápicos das plantas amazonenses, e eu tomei a decisão de voltar a viver na região sudeste brasileira. São 4.000 quilômetros de distância de Manaus, onde eu estava. Voltei para a região sudeste, que é a cidade que eu conheci, Rita, a cidade do meu pai, que é a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Rita é nascida nessa região. E cheguei no ano de 1991 como engenheiro agrônomo, e eu já tinha tomado conhecimento que na Inglaterra havia vivido um médico infectologista chamado Dr. Edward Bach, que desenvolveu uma técnica que você conhece muito bem também, que é a terapia floral, os florais de Bach. E eu acabei indo para a Inglaterra, estive em Mont Vernon, onde o Dr. Bach construiu a casinha deles. Nessa casa tem os móveis construídos por ele, pelas mãos dele. Próximo da casa dele tem a sepultura muito simples, humilde, onde ele foi sepultado. E eu acabei me aprofundando na terapia de flores, isso no ano de 1991, não era reikiano. E durante, uma coisa que eu esqueci de te falar também, durante o período que eu estive na universidade, que foi de 1978 a 1982, eu morava numa república. República é quando você se junta com 3, 5 colegas e você rateia as despesas de aluguel, de conta de luz de uma casa. Para um estudante que não tem renda, pagar tudo sozinho fica complicado. E 2 colegas, eles moravam na capital do Brasil, capital federal, que é Brasília, e estudante já viu, não tem dinheiro, né? Na época das férias escolares, eu não tinha como ir para Miami, para Orlando, para a Europa, então eu ia para a casa de um amigo. E nos finais de semana eles iam para minha casa, que era no Rio de Janeiro, minha mãe acolhia todo mundo, minha mãe sempre foi muito mãezona, né? E fui para Brasília. E numa das minhas viagens havia um shopping chamado Conjunto Nacional, que havia um estande com uma faixa: fotografe aqui a sua aura. Falei, não é possível. Que a gente via aquelas retratações dos santos católicos com aquela luz aí ao redor da cabeça. Falei, o que é isso? É a aura, né? Falei, nossa, quem me dera ter uma aura, né? Mas eu era totalmente engenheiro, né? Eu achava que eu não tinha campo áurico, aura. E aí eu podia fotografar e eu fui falar com... Era um professor universitário já falecido, professor Newton Milhomens. Ele escreveu alguns livros. E eu falei, mas eu tenho aura? Ele falou, todo mundo tem aura. Eu fiquei tão feliz que eu tinha aura. Naquela época eu também tinha cabelos, né? E eu posso fotografar? Você me conheceu de cabelos, né? Ele, claro que pode. Aí me deu um preço. E estudante, tudo é caro, né? E durante 2, 3 dias eu sonhava com a minha aura, né? Era uma compulsão que eu tinha que fazer aquela foto. Aí peguei as economias que eu tinha e cortei os cabelos para ficar bonito na foto. Não existiam fotos digitais, eram fotos de papel. E cortei o cabelo para ficar bonito, fiz a barba, fui fazer a foto achando que ia ficar uma luz, e ele fotografou a ponta do meu dedo. Eu fiquei muito frustrado. Falei, mas e a cabeça? Ele falou, não, é igual o exame de sangue. Se você tira um pouquinho de sangue do teu braço, você já sabe como está o sangue do corpo inteiro, não precisa tirar sangue da cabeça. A mesma coisa é a energia. Eu sabendo como está a energia ao redor dos seus dedos, eu sei como é que está a mesma energia ao redor da cabeça. Eu fiquei olhando, né? E me chamou muito a atenção. Aquela máquina chamava máquina Kirlian, em homenagem a um cientista russo chamado Semyon Davidovich Kirlian. E a máquina recebeu o nome. Só que hoje o nome científico dessa técnica é bioeletrografia. Bio de vida, eletrografia, a fotografia da eletricidade, da bioeletricidade de uma pessoa. E eu fiz essa foto no ano de 1980, e no ano de 1982, quando eu comecei a trabalhar no Amazonas, isso já estava alinhavado, eu comprei uma máquina usada desse professor, que ele tinha máquinas mais modernas. Eu falei, olha, quando eu ganhar um dinheiro, você me vende essa aqui de segunda mão. E eu comprei uma máquina e comecei a fotografar as pessoas, né? E a máquina, a fotografia, ela permitia verificar se a pessoa estava mais yang, mais masculina, positiva, ou mais yin, mais feminina. Aí, se estava mais yang, ela estava ansiosa, impaciente, agressiva.
se estava maisinho, estava apática, melancólica, depressiva. E eu fotografava, né? E falava, oh, você está muito yang. Falei, e daí? Você deve ser muito ansioso, muito impaciente, hiperativo. Sou. Aí a pessoa, e agora? O que eu faço? E eu não sabia o que fazer. Aí o outro estava muito yin. Ah, você deve ter apatia, melancolia, desânimo, tendências. Tenho tudo isso. O senhor pode me ajudar? E eu não tinha como ajudar. E eu, com aquela máquina, eu fotografava pessoas. Eu cheguei a fotografar, para você ter uma ideia, João, 60 mil pessoas. Aqui em cima, você vai ver que tem uns álbuns aqui em cima, são de fotografias de papel, álbuns de... É que eu não me preparei para te mostrar uma foto Kirlian aqui, de papel, né? Pois eu posso te mandar uma imagem de uma foto Kirlian. E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que diagnosticar o desequilíbrio energético. Se eu fosse diagnosticar uma patologia, uma disfunção do corpo, eu seria preso no Brasil por exercício ilegal de medicina. Tá? É Código Penal. Eu não poderia diagnosticar, você está com pancreatite. Tá? Aqui no Brasil, um agrônomo não pode, mas eu poderia diagnosticar desequilíbrios energéticos. Só que eu não tinha como ajudar as pessoas. Foi quando eu tomei conhecimento da terapia de flores. E quando eu cheguei em Minas Gerais, que eu resolvi voltar, eu não quis voltar para o Rio de Janeiro, em função de problemas sociais, violência, muita droga, uma cidade muito grande, muito bonita, mas muito problemática, e onde eu me criei, né? Então eu procurei uma cidade pequena, que eu queria dar uma boa educação para Juliana, para Diana, para as minhas filhas, como dei, e fui para a cidade do meu pai. Só que chegando lá, eu não consegui emprego como engenheiro agrônomo. Então, abri um centro de terapias, onde eu fotografava pessoas e eu passava uma receita de florais de bar. Isso no ano de 1991. E aí, eu atendendo pessoas, é uma cidade muito bonita, Poços de Caldas, onde as pessoas passam lua de mel. Então, eu nunca vi um casal de lua de mel com depressão. Ah, estou com depressão que eu acabei de casar. Eles estão eufóricos, né? Cheio de hormônios, serotonina, dopamina, endorfina, né? Eles estão naquela alegria. E eu atendia aquelas pessoas recém-casadas e eles me transmitiam uma energia muito boa. E eu sempre gostei muito da maçonaria, eu participava do Lions Club, que é um clube de serviço, e sempre gostei do karatê, né? Eu pratico karatê do Japão há 47 anos. E essas minhas atividades eram noturnas. Eu saía do trabalho às 18 horas e ia para uma reunião de maçonaria, de Lions Club, eu ia praticar esporte. No mês de agosto, por algum motivo, dizem que é o mês do desgosto. Aqui no Brasil, as pessoas não se casam em agosto. Elas gostam de casar em maio, que é o mês das noivas. Em agosto, ninguém casava. E não havia também férias escolares, que é o nosso inverno aqui. É diferente do hemisfério norte, que é o mês de julho. Então, mês de julho, a cidade ficava lotada, com famílias, era outro público, já não eram casais recém-casados. E agosto, as crianças já estavam na escola, não tinha casais, né, recém-casados, e o meu movimento, ele caía assim de 18, 14 atendimentos por dia como terapeuta, para no máximo dois. O nome disso é sazonalidade. Meses que a gente trabalha muito e meses que a gente praticamente não trabalha. E, misteriosamente, nesse mês de agosto, eu trabalhava muito pouco, atendia pouca gente, mas eram pessoas com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que estavam separando, que estavam cheias de problemas, a empresa tinha falido, tinha perdido emprego, e as pessoas não estavam bem, estavam se alimentando mal, dormia mal, se alimentava mal, não praticava atividade física. E essas pessoas tinham uma baixa de energia vital muito grande. E eu fui entender isso depois, né? Quando a gente atende, a gente cria um rapport, uma interação de campos áuricos, seja na acupuntura, seja na psiquiatria, na psicologia, um dentista, um terapeuta, um reikiano. Jung falava, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tratar alguém, seja apenas uma alma tocando outra alma humana. Então, essa interação, tá? A doutora Bárbara Brennan relata muito bem isso no livro Mãos de Luz, você deve ter esse livro,
capa azul da editora Pensamento. Eu me lembro de ter visto na FENAC, em Lisboa, esse livro, e eram vários exemplares, e alguns alunos que eu tive em Portugal, eles leram esse livro, e ela relata muito bem. E o nome disso é vampirismo eletromagnético. Você pega dois carros, um está com a bateria zerada e outro com a bateria. Aí você coloca os cabos, aqui no Brasil a gente chama de chupeta. Aí você consegue ligar outro carro. A energia vai da bateria que tem mais para a bateria que tem menos. Isso acontece com as pessoas. Se o terapeuta está bem, a energia vai para o outro que não está bem. E chegava de noite, eu sentia um cansaço anormal, era uma prostração, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. E naquela época, eu estava me evangelizando, por isso que eu comecei essa conversa contigo falando da educação religiosa. Eu busquei me evangelizar, só que eu busquei me evangelizar em cima de um filósofo francês, inclusive eu já visitei o túmulo dele 4 vezes em Paris, que foi Allan Kardec, na visão kardecista, um filósofo da França. Hoje ele também já é bem conhecido em Portugal. Os livros do Chico Xavier, de Allan Kardec, a doutrina, né, kardecista. E eu estava fascinado com os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. E a dirigente, a pessoa que nos dava aula, que era um curso chamado Programa Básico da Doutrina Espírita, que é a doutrina francesa, de Allan Kardec, PBDE. Terminei o curso, fui para um curso mais avançado chamado COEM, Conhecimento, Orientação e Estudo Mediúnico. E eu fascinado, né? Foi o início, eu já vinha com a parte das terapias naturais, com os florais, com a parte de fitoterapia, com as fotos Kirlian, que vinham da Rússia, né? E estava adentrando na evangelização dentro de uma visão kardecista. E eu queria um entendimento do que acontecia comigo exclusivamente no mês de agosto. Era todo mês de agosto eu ficava trabalhando pouco e muito cansado. Procurei a médica, porque a dirigente era uma médica, e ela disse que o que está acontecendo com você é que você está sendo vampirizado. Eu pensava que vampiro é aquele dos filmes, tinha dente, capa preta, e não. Às vezes é o marido, né? Pijama de bolinha ali e está vampirizando a esposa e vice-versa, né? Um amigo, um sócio, trabalha do teu lado e está te vampirizando. Não está bem, está sugando. Os sintomas, você começa a bocejar, lacrimejar, alguém já está acoplado com você, sugando a tua vitalidade. E ela me explicou isso. Eu marquei uma consulta médica e ela me falou de roubo de energia vital. E eu falei, o que eu faço, então, para evitar isso? Ela falou, não há o que fazer, que isso acontece até dentro de um elevador, numa reunião, você perder energia, num salão de beleza, num barbeiro, você perde energia. Quando você fica parado do lado de alguém por alguns segundos, ocorre esse vampirismo. Quando você está em movimento, não há tempo de haver o rapport. E aí ela me fala, você tem que fazer um curso de reiki. Eu falei, reiki? O que? Ele falou, ela usava o R assim, francês, não francês, o R japonês, reiki, né? Ela falava, eu que falo reiki, né? Mas ela falava reiki, bem americano, né? Japonês. Você tem que fazer um curso de reiki. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, é uma técnica japonesa, assim, assado, que você se toca e você repõe a energia. Eu falei, não é possível. Em quanto tempo? É muito rápido, é só você se tocar. Coloca a mão, reiki on, tira a mão, reiki off, acabou. E repõe. E eu fiquei olhando, falei, não é possível, né? E eu falei, onde que eu faço isso? É uma professora de reiki que mora em Niterói, que já foi a capital do estado do Rio de Janeiro. Tá? Houve uma fusão com o estado da Guanabara. Eram 2 estados que viraram um só, né? O Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, hoje é Brasília. E ela vem de Niterói, que é uma cidade muito grande, que fica no estado do Rio de Janeiro. E ela vem a Poços de Caldas, ela viaja o Brasil inteiro, lecionando o reiki, e ela vem a Poços de Caldas 2 vezes por ano. E ela vem o mês que vem. Só que eu tinha muitas empresas, sabe, João? Eu era representante de filmes fotográficos da marca Fuji japonesa, e tinha uma cooperativa de doces, queijos e vinhos. Eu tinha muita atividade comercial, laboral,
o meu tempo era muito curto, né? E tinha que dar conta da família também. E eu me matriculei nesse curso de Reiki. Eram cursos bem caros. Eram muito mais caros do que são cobrados hoje no Brasil e em Portugal. Talvez, vamos falar aí, um curso de nível 1 equivalente a 400 euros, 350 euros, um curso de nível 1. Eu estou falando de 30 anos atrás, 29 anos atrás, né? E eu paguei a taxa de matrícula, e quando ela chegou, era um dia, eu era síndico do prédio, eu tinha reunião, eu não conseguia ir. E Juliana tinha 6 anos, a minha filha. E desde que ela pequenininha, que ela me acompanha, né, no trabalho. E eu chamei ela e falei para Juliana, eu acho que essa história você não sabe, João. Eu falei, olha, o papai tem um curso que me interessa muito, que é assim, você bota a mãozinha numa plantinha e cura a plantinha, cura um cachorrinho. Ela tinha um cachorrinho, nós tínhamos, né, cachorrinhos e plantinhas. E o papai, quando tiver com dor de cabeça, você vai tocar e vai sarar sem remédio. E eu não vou poder, eu preciso que você vá. E ela foi, com 6 anos, foi me representando sozinha. Lógico que eu deixei ela, passou o dia no meio de adultos, fazendo curso, e ela já era alfabetizada, ela escrevia, né? Dentro do entendimento dela. E aí ela me representou, ela foi iniciada no nível 1 antes de mim. E eu sempre gostei muito de observar, né? Eu sei que você tem uma ligação forte com o budismo também. Eu também sou iniciado, só que sou iniciado na comunidade do Osho, sou sannyasi. E tem uma passagem de Buda que ele diz, e eu já tinha uma ligação forte com o budismo, já vinha estudando o budismo, que Buda dizia assim: nunca acredite em nada que mestre nenhum fale sem antes vivenciar. Então você escuta, e aí você vai lá, usa e observa. Se der certo, aí você acredita. E Buda, ele ensinava, 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 e no final ele pedia para não acreditar, mas para usar e observar. E se desse certo, e hoje, quando eu dou aula de Reiki, eu peço para as pessoas não acreditarem. Ó, vocês usem, se der certo, venham fazer o nível 2. E 95% dos meus alunos de nível 1 fazem o nível 2. Isso porque eu peço para não acreditar. Eu estou agindo igual Buda recomendava, né? E eu não estava acreditando muito nessa história de Reiki, né? Era muito simples para ser real. E mandei a Juliana. Se eu soubesse que era tão bom, eu teria ido, teria cancelado os meus eventos. E aí, durante a semana, uma plantinha que a nossa secretária havia esquecido de molhar, aí molhou, ela já estava meia. Eu vi a Juliana impondo as mãos sobre a plantinha, eu fiquei olhando, eu, engenheiro agrônomo, e eu não acreditava que aquela planta tivesse recuperação. Em 1 hora depois, a planta estava como se tivesse nova. E aí eu tinha muito problema postural, né, para passar no vestibular, e assim, sempre gostei muito de massas. Meu pai era italiano, até hoje como muita pizza, essas coisas. Eu acho que o dia que eu fui almoçar com você, eu acabei comendo massa, não me lembro. E acabava me dando problema de refluxo, de digestão, aquela queimação. E aí eu pedi a Juliana para tocar e foi embora. Ela tocava na minha cabeça. E eu fiquei, entendeu? Não é possível, como é que pode uma coisa dessa, né? E aí eu procurei saber, a professora estava retornando 4 meses depois, me matriculei no nível 1, no sábado, ela autorizou que nós fizéssemos no domingo, caso nós quiséssemos. Logicamente, havia despesa, né? Acabei fazendo o nível 2 no domingo, com autorização dela. Ela morava em outro estado, né? Eu tinha que aproveitar a passagem dela. O nível 3A, ela pediu um período maior, aguardei 6 meses, fiz o nível 3A. Ela criava alguns entraves, né, para iniciar as pessoas no nível de mestrado. Foi aí, aquilo tocou o meu coração. Eu comecei a aplicar Reiki no meu corpo e no corpo das pessoas, as mudanças positivas que eu tive. Isso aconteceu no ano de 1993 e 1994. Foi aí que, no ano de 1995, eu já estava namorando Rita, né? Nós já completamos 25 anos de casado. Eu disse a ela que eu queria me tornar um professor dessa técnica. Eu era nível 3A, mas eu trabalhava como terapeuta, com as fotos Kirchner, já aplicava Reiki. Eu era um terapeuta Reiki.
trabalhava com as fotos, com os florais, eu atendia. Com fitoterapia, eu prescrevia muitas infusões, muitos chás, né, como engenheiro agrônomo também. Isso me dava um certo lastro para que eu pudesse falar das plantas. E aí ela me acompanhou, eu fui iniciado por uma professora brasileira que estava com câncer, Sandra Olivieri. Ela fez a minha iniciação, me deu os manuais, mas ela disse que ela não tinha condições de saúde para me ensinar, e eu fui estudando aqueles manuais. Eu tinha os manuais de níveis 1, 2 e 3A da doutora Claudete, e um de nível 3B, mais 1, 2 e 3A da Sandra Olivieri. Foi aí que eu tomei conhecimento, no ano de 1995, de um professor em Frankfurt. Na verdade, não era em Frankfurt, era numa cidadezinha colada, 30 quilômetros de Frankfurt, na Alemanha, chamada Egelsbach, que aceitava estrangeiros para o curso de mestrado. Era muito difícil naquela época você encontrar um lugar para você fazer um curso de mestrado. Havia um pouquinho. No Brasil tinha uma professora, em todo o Brasil. Isso há quase 30 anos atrás. Acho que Portugal devia ter uma meia dúzia no máximo, entendeu? Eu não sei, porque eu cheguei em Portugal anos depois, né? E aí um amigo meu, que trabalhava como comissário de bordo na Lufthansa, a empresa aérea, né, alemã, ele era meu cliente, ele recebia reiki das minhas mãos, ele era carioca, mas tinha um apartamento lá. Falou, não, é final de semana, eu vou traduzir para você. Aí cheguei à conclusão, né, que o barato sai caro. Não paguei nada e ele não traduziu nada. Ele olhava para mim, falava alemão, falava português com o professor. E, resumindo, eu, na hora do intervalo, eu me comunicava em inglês, né? Eu não domino totalmente, mas o meu avô era britânico, me passou, na minha infância, né, muita coisa do inglês, e eu tirava as minhas dúvidas, mas foi um curso que deixou muito a desejar pelo fato da limitação. Só que eu trouxe os manuais, mandei traduzir, e eu já tinha novos manuais. E, paralelo a isso, eu estava escrevendo o livro Reiki Universal, o meu manual. Ali estava nascendo o Reiki Universal. Desde o primeiro momento, as minhas observações. Foi aí que, no ano de 1996, foi em 96, eu tomo conhecimento de William Lee Rand. E estive em Michigan, na casa dele, ele me recebeu, ele exigia que nós refizéssemos os níveis 1, 2 e 3A, que era um compacto que ele chamava de Advanced Reiki Training, treinamento avançado de Reiki. Então, era sábado e domingo, então nós fazíamos a revisão com os símbolos dos níveis 2 e 3A, e no outro final de semana era um intensivo de nível 3B. Fiquei de segunda a sexta-feira, aproveitamos, foram conhecer Niagara Falls, né, as cataratas de Niagara, que é bem pertinho da fronteira com o Canadá. Foi uma viagem muito bonita. E aí eu já tive um entendimento, porque eu conseguia entender o que o professor estava falando, por falar em inglês, e aí me deu a base para que eu pudesse ensinar o Reiki. Um mês depois, eu publiquei o livro Reiki Universal. O Reiki Universal é um livro que foi publicado há 26 anos atrás. É um clássico aqui no Brasil, é um clássico na Espanha. Na Espanha chegou a vender, né? Quando eu falo Espanha, né, foi publicado em Madrid, mas ele é vendido em toda a América Latina, no México, até o Chile, Argentina, esse livro é vendido, né? No norte da África. E é interessante que naquela época eu não tinha computador, né? Eu escrevia à mão, depois eu não entendia a minha letra. Rita que tinha que entender o que eu escrevi para passar para uma digitadora. Depois eu comprei computador e eu não consegui mais o sucesso que eu tive com esse livro, que é o livro Reiki Universal. Ele está publicado pela editora Nascente, em Portugal. É um livro bem clássico, bem básico, porque é como tudo começou, as posições, né? A história de Mikao Sui. Naquela época, inclusive, eu tive que reescrever o livro, né? Porque nós pregávamos que Mikao Sui havia sido padre, depois nós descobrimos que ele não foi padre, que ele havia sido reitor da Universidade do Xixa, descobrimos que ele não foi reitor, e aí, à medida que iam saindo novas edições, eu ia corrigindo
essas impropriedades, porque eu aprendi errado e eu ensinava errado, né? Só que a gente tem que ter essa humildade, né, de rever e corrigir, né, comunicar às pessoas, né? Ó, o livro agora saiu com adaptações importantes. No Brasil, ele está, acho que na 18ª edição, cada edição com 3.000 livros. É um livro de uma vendagem muito grande. E dessa forma eu venho ensinando o Reiki há praticamente 27 anos. Tem alunos que fizeram comigo níveis 1, 2, 3A e 3B, como fizeram com você também, João. E eu iniciei aproximadamente 18.000 pessoas diferentes. De 2 anos para cá, com a pandemia, comecei a fazer iniciações online, né? Só que eu gosto do contato presencial, de abraçar as pessoas. Se eu te encontrar na rua, eu vou saber que você é o João Magalhães, entendeu? Que é o presidente da associação. Se eu encontrar a Sílvia, a Paula Castella e tantos outros em Portugal, eu lembro, tenho boa memória, os cabelos caíram, mas o cérebro continua funcionando bem. Então, essa história do... Mas foi dessa forma que o Instituto sobreviveu à pandemia. As salas são alugadas, eu tenho 3 funcionários registrados no Instituto de Reiki, e nós conseguimos manter as contas em dia, o Instituto sobreviver durante essa pandemia, graças ao ensino online. E descobrimos recentemente, você também teve acesso a isso, que Havaio Takata, dentro das limitações dela, também iniciou online e ensinou online, né? Inclusive, o cientista, né, o pesquisador que descobriu isso, parece que você tem contato com ele, teve contato com ele, e que ele participará desse evento, e eu estou muito curioso para escutá-lo, né? Sou fã dele. É isso, João, pode perguntar, eu não sei quanto tempo a gente tem, que eu falo, eu começo a falar, eu tenho histórias assim para falar 30 dias e 30 noites, né? É muita Johnny, história. eu só tenho a pedir que tu escrevas a tua biografia. Portanto, É fica à muita espera coisa, da tua biografia. É é mesmo muita coisa. magnífico. Muito obrigado mesmo. É uma partilha lindíssima. Uhum. Olha, nesta tua prática tão extensa de Reiki, que tu tiveste tantas experiências enfim, tanto conhecimento e tanta investigação, para ti, qual é que foi o maior ensinamento de Mikao Usui? O maior ensinamento de Mikao Usui, na minha opinião, foi o mesmo de Jesus. As poucas fotos que nós temos de Mikao Usui, ele era um homem muito humilde, né? A maneira de se vestir, de se trajar e de ensinar. Jesus, quando teve que provar que ele era um mestre, ele lavou o pé dos discípulos, numa demonstração de humildade. E nós sabemos que Mikao Usui foi um homem extremamente humilde. Ele percebeu, ele recebeu há 100 anos atrás, nós estamos aqui por conta desse centenário, né? Dessa meditação que começou no mês de março e terminou em abril do ano de 1922. Ele recebeu essa iniciação no Monte Kurama diretamente do Criador. Tem uma história interessante, vou abrir um parênteses, que eu lancei o livro Reiki para Crianças. Foi o meu primeiro livro publicado em Portugal. E o primeiro na Espanha foi o Reiki Universal, a capinha verde. E a Paula Amaro, nossa querida Paula Amaro da Diná Livro, se tornou minha aluna, né? Não sei, foi fazer o curso comigo lá, fez a foto Kirchner. E aí falou do pai dela, do seu Silvério, falou que era dono de uma grande editora holística, que é a Diná Livro de Lisboa, e se eu aceitaria vender o livro Reiki para miúdos. Eu não sabia o que era um miúdo. Né? É criança? Ah, é criança, aceito sim, né? Ela falou que o livro era muito giro, eu não entendia esses termos. Foi a primeira viagem que eu fiz a Portugal. E vendi o livro, né? E naquela época eu já tinha um computador, não era um notebook, era um computador antigo, já tinha os e-mails, e recebi um e-mail de uma criança portuguesa que havia lido o meu livro Reiki para Miúdos, que o livro era muito giro, e que a mãe dele era reikiana, e ele me deu o nome do mestre que havia iniciado a mãe dela. E que a avó, a mãe da mãe, também era reikiana, e me deu o nome de um outro mestre que havia iniciado a avó.
e que ele já tinha lido o livro 3 vezes, procurando o nome do mestre de Mikao Sui, não achou. Então, a mãe dele não soube explicar, nem a avó, falou, escreve um e-mail, que estava lá o meu e-mail no livro, me mandou uma criança portuguesa de 8 anos. Eu cheguei à conclusão que a missão da Silvia, da sua esposa, né, ensinar para a criança é muito mais difícil do que você ensinar para os adultos. Eles fazem cada pergunta para a gente. Por que o mar é salgado? Quem que iniciou Mikao Sui? E eu não sabia a resposta. Só que na universidade, eu tinha feito um curso como estudante de pós-graduação em terapias naturais. Depois me tornei professor desse mesmo curso na Universidade de Castelo Branco. E eu tive um professor, ele era físico, ligado à física quântica, formado em física, mas ele dava aula de fitoterapia, a parte vibracional dos vegetais. E ele dizia para mim que o dia que eu não soubesse uma resposta, que eu procurasse na física. Porque Isaac Newton, René Descartes, Albert Einstein, eles eram conectados com Deus, com a espiritualidade maior. E eles tinham muitas respostas. E eu lembrei disso. Aí eu peguei um livro, né? Você vai ver aqui que eu tenho muitos livros aqui. Eu sou de uma época que não existia internet. Ó. Tudo isso aqui eu li para poder escrever, né? Eu peguei um livro que era a autobiografia de Albert Einstein. Fiz uma oração, agachou com o livro nas mãos, fiz a meditação, fiz a oração e abri. Eu abri exatamente numa citação, tá? Em que Einstein fala assim: Deus, o Criador, não escolhe pessoas capacitadas. Ele não esqueceu, ele não escolheu um reikiano. Deus capacita um escolhido. Então, Mikao Sui, ele era um escolhido. Por que ele era um escolhido? Porque ele era humilde. E Deus capacitou aquele ser humano humilde. E a gente percebe essa humildade quando ele trouxe para o reiki, porque ele recebeu essa conexão com a energia universal. A energia do universo mais a dele, criando a terceira energia, que era o reiki. Que ele percebeu que aquilo não era suficiente. Ele estaria enxugando gelo. Que ele tinha que ensinar as pessoas a não adoecer. Que os melhores tratamentos sempre eram os preventivos. E nos poucos documentos oficiais de Reiki que nós temos, que é o memorial, que você já esteve lá, onde está talhada a história, tá? Que foi escrito por Jusaburo Shida, que foi o sucessor de Mikao Sui na escola, né? na Uzui Reiki Ryoho Gakkai, na organização. Depois, temos os 2 manuais, inclusive o Shiori, você me presenteou num congresso, que aí saiu um livro daquilo ali. Você estava trabalhando, você quando botou, começou a sair reiki. Eu falei, que é isso aqui, João? É uma coisa muito importante. Eu peguei, aí eu olhava, né, tudo em japonês, como é que eu ia entender, né? Tá? É o Reiki Shiori, no Shiori, né? E tem a entrevista dele, que é o Reiki Ryoho Rikei, que é o manual. Tem a entrevista que ele concedeu. Em todos esses documentos, ele cita o imperador Meiji, que era um homem extremamente espiritualizado. Ele escreveu mais de 100 mil poemas espirituais. Ele escrevia 80 poemas por... Ele entrava em transe. Quando ele saía do transe, ele havia materializado 80 poemas misteriosamente. Ele escrevia de olhos fechados, como Chico Xavier, aquelas psicografias. Todos os poemas tinham 31 caracteres, 3 mais 1 dá 4, que é o quadrado, para que a gente retivesse aquela mensagem espiritual. Então, Mikao Sui foi buscar, e fica bem claro, tá? Que eram as orientações pregadas pelo imperador. E nós sabemos que o imperador Meiji, naquela época, não existia penicilina. Penicilina começou em 1945. O imperador Meiji morreu em 1912. Ele conseguiu modernizar o Japão, a população, a maior parte, 70% da população, era um camponês, adoecia, não tinha antibiótico. Então, ele ensinava as pessoas a não adoecer com os 5 princípios, que são os 5 princípios que ele chamava de 5 conselhos do imperador, que ele incorporou no método, que viraram os 5 princípios do Reiki. Então, essa história, essa humildade,
ele ter trazido esse conhecimento, esses 5 princípios, que se a gente consegue viver de acordo com esses preceitos, a gente consegue evitar, no mínimo, 80% das doenças modernas. E me remete muito a outro cientista que viveu no planeta, que foi Isaac Newton. Isaac Newton, ele deixou para a gente as 3 leis de Newton. Só que tem uma citação que está lá em Londres, onde estão os restos mortais, e meu avô, que era britânico, falava, vá visitar. Quando fomos visitar, estava lá. Que ele pôde ver mais longe, Isaac Newton, hein? Pude ver mais longe porque estava de pé no ombro de gigantes, no plural. Olha a humildade de Isaac Newton, que ele chegou onde ele chegou graças a gigantes que ele se apoiou, que ele não venceu sozinho. E Mikao Sui, ele se apoiou no ombro desse grande gigante que foi o imperador Meiji, que foi o imperador de número 122. Tanto é que o Japão já teve, o atual é o de número 126. O pai dele ainda está vivo, mas está muito idoso. Se fosse feriado no aniversário de todo o imperador, o Japão não ia trabalhar nunca. Só que no dia 3 de novembro, que é a data de aniversário de nascimento do imperador Meiji, é feriado em todo o Japão, que é o Dia Nacional da Cultura. É um homem que contribuiu muito para o Japão, para a modernização do Japão, os primeiros títulos de terra, a atual bandeira, ele que desenvolveu, as primeiras ferrovias, ele que implantou, ele que proibiu o uso da espada, vinham samurais, tomavam um saque, cortavam a sua cabeça, ele que proibiu, né, essa categoria dos samurais. Então, ele foi um grande homem, ele foi o responsável por toda a parte filosófica do Reiki, que são os 5 princípios, e por toda a parte espiritual do Reiki, que são os 125 poemas que foram selecionados por Mikao Sui. Ele pegou aquele universo de 100 mil poemas e selecionou 125. Então, aí já é uma outra conversa, entendeu? Eu precisaria de alguns minutos para explicar como é que foi tudo isso aí. Mas essa parte filosófica, que foram os princípios, e a parte espiritual, que foram os poemas, foram desenvolvidas pelo imperador Meiji. Agora, ele morreu, o imperador, em 1912. E 10 anos depois, em 22, é que Mikao Sui meditou e recebeu o reiki. Então, na verdade, o imperador não era um reikiano. Ele era um homem extremamente espiritualizado e um grande filósofo. E Mikao Sui mostrou para a gente o que a gente percebia na antiga Grécia, que a ciência, a religião e a filosofia devem andar de braços dados. E o próprio Einstein, tem uma citação dele, quem tiver dúvida é só buscar no Google, que a religião do futuro, religião vem de religare, reconexão com Deus. A religião do futuro será cósmica. Quem falou isso foi Albert Einstein, sem dogmas de teologia. E nós trabalhamos no Reiki com energia cósmica. Jesus, ele não era cristão. Buda não era budista. Eles trabalhavam com a energia de amor. Nós adensamos a energia do universo no chakra do amor. Toda energia de cura é uma energia de amor. Então, a gente nota que coube essa escolha de Deus, que Deus capacita um escolhido. Por que Mikao Sui foi escolhido? Há 100 anos atrás. Porque ele era humilde. Então, para mim, o principal e eu vou mais longe ainda, sabe, João? Por que eu gosto de você? Por que eu gosto do João da Magalhães? Porque eu vejo em você uma pessoa humilde. Quando você se apresenta num congresso, a maneira de você se vestir, com humildade, a maneira de você se apresentar, nunca se colocando como protagonista, nunca se colocando como superior, pegou a sua organização e você fragmentou, entregou os núcleos para pessoas administrarem, então você não é a estrela que brilha sozinha. E eu percebo, tá? Essa particularidade, essa virtude de Mikao Sui, eu percebo ela em você, tá? Então, quero te parabenizar. E é o que eu acho que Mikao Sui trouxe para a gente, né?
o maior ensinamento foi a humildade. E eu queria te contar uma história que aconteceu. Eu já era professor de Reiki, já tinha feito no Brasil, tinha feito na Alemanha, tinha feito nos Estados Unidos. Isso antes de eu chegar em Portugal. E aí resolvi ir para a comunidade do Osho, em Pune, na Índia, com Rita. Fui 3 vezes estudar o Reiki. A versão do Osho, que é o Rajneesh, Neo, que quer dizer novo, Reiki. E fomos para lá. E os cursos não eram tão caros como os cursos americanos, brasileiros, europeus, alemães, né? Eram cursos com preços mais módicos, né? Mas também não era tão barato. E me matriculei com Rita nos cursos e fomos para a aula. Eu já tinha os certificados. Eu não falei que eu era professor, porque quando você vai para um curso e você leva um copo cheio, um copo cheio não recebe nada. Falei, olha, eu sou um terapeuta Reiki, que quero aprender sobre o mestrado. E me matriculei direto no mestrado. E haviam 9 alunos. E no primeiro momento, a professora era da Alemanha. A Alemanha sempre foi um país que despontou muito no ensino do Reiki. E por algum motivo ela foi viver na comunidade. Ela chegou a conhecer pessoalmente o Osho, era a nossa professora. Chamava-se Rimani, Ma Amandi Rimani. Dizem que ela ainda vive lá, na comunidade. E no primeiro momento ela contou, nós éramos 9, chamou 2 assessores e falou, pegue os equipamentos. Tá? O que é que você acha que seria o equipamento? Primeiro minuto de aula de nível 3B, João, na Índia, curso de mestrado. Ela mandou pegar 9 equipamentos. O que você acha que sejam esses equipamentos? Uma pergunta que eu estou te fazendo. Não faço mesmo ideia na Índia. Olha, trouxeram 9 baldes, 9 vassouras, 9 panos de chão, 9 escovões, 9 rodos. E ela falava em inglês, né, com sotaque, eu também com sotaque, sou brasileiro. E ela falou, vocês vão lavar o banheiro. Eu falei, mas como é que é lavar banheiro? Eu falei, olha, eu tô matriculado num curso de Reiki, Healing Hands, me calcula. E ela falava banheiro. Eu falei, não é possível, ela não está entendendo o meu inglês, porque the book is on the table, todo mundo sabe. Mas vai falar chakra coronário em inglês? Tem gente que sabe, você sabe, mas tem gente que não sabe. E aí eu me explicava, ela me mandava para o banheiro. Só que durante um ano, eu fui piloto de aviões, sabe, João? E eu tive uma vinculação com o meio militar. Eu não queria ser militar, mas fui convocado, já era piloto, me colocaram como segundo tenente. Eu tenho 320 horas em comando de aviões. Isso antes da Juliana nascer. Juliana nasceu em 86. E no meio militar, o que é que eu trago de bom? O que eu aprendi? Eu aprendi a obedecer. Porque você só sabe mandar se você aprende a obedecer. Se você não aprende a obedecer, você nunca vai saber mandar. E no meio militar, um tenente ele tem que cumprir a ordem do capitão, que cumpre a ordem do major, do coronel até o brigadeiro, o general. Você não tem que questionar, você tem que cumprir ordem, você tem que obedecer. A ordem vem de cima para baixo. Uma empresa, né? O diretor dá uma ordem para o gerente dá ordem para o porteiro. E eu falei para ela, a senhora tem certeza que eu tenho que lavar o banheiro? Are you sure? Ela falou, tenho. Eu falei, então eu vou lavar o banheiro. E eu nunca tinha lavado um banheiro, sabe? Na hora que eu entrei, não sei se você sabe que indiano come muita pimenta. Eu acho que nós fomos comer num restaurante indiano, né? E aí você já viu, né? As fezes de quem come muita pimenta. Na hora que eu entrei naquele banheiro indiano, a impressão que eu teve é que eu estava atingindo o nirvana, a iluminação. Aquele cheiro. Eu falei, eu estou aqui no umbral inferior, né? Não pode ter um lugar mais fedorento do que esse, não, no planeta todo, né? Mas eu tinha que lavar o banheiro, comecei a jogar aqueles produtos químicos e lava, e o banheiro começou a ficar limpo, eu fiquei todo molhado, Rita me ajudando, né? Sempre do meu lado. E ela chegou lá no banheiro e eu estava feliz, porque eu estava de férias, estava na Índia, entendeu? Eu não estava tão feliz de lavar o banheiro, mas estava lavando, porque ela mandou.
E aí ela olhava para mim, né, alemã, eu falava assim, o banheiro está ficando bom? Ela falou, está ficando bom. Eu falei, a senhora quer que eu lave a sua cozinha? Ela falou, o senhor lava a cozinha? Eu falei, olha, eu nunca lavei cozinha, eu nunca lavei banheiro, mas a senhora mandou, aproveita que eu estou todo molhado, já estou lavando qualquer coisa, já lava a cozinha. Ela falou, não, ficou bom, né? Eu me recordo que na hora que o banheiro ficou limpinho, veio um tailandês usar o banheiro, né? E eu, karateca, né? Não deixei ele usar. Falei, 2 horas limpando o banheiro, vem você deixar o banheiro fedorento? Coitado do Thailand. E ele chegava a estar pálido, né? Acho que estava com diarreia, coitado, né? Eu fecho os olhos e vejo aquela silhueta. Falei, vai procurar outro banheiro. Virei o obsessor vivo do banheiro. E aí ela falou, o senhor pode voltar para a sala de aula. Aí quando eu cheguei na sala de aula, ela começou a dar aula de reiki. Aí eu falei, professora, senhora, desculpe, nós somos 9 alunos, só tem 7. Ela falou, não, nós sabemos. Eu não vou falar o país, não é Portugal e não é o Brasil. Tá? Muita gente vai estar me assistindo, então eu vou preservar, porque eu conheci muita gente boa desse país. Mas um dia eu te conto, almoçando contigo em off, te conto o país. As duas do mesmo país. Uma dentista e uma advogada falaram que estudaram muito e que banheiro elas não lavariam. E que aí a professora devolveu cada centavo, devolveu o dinheiro e falaram: vocês não têm a humildade necessária para se tornarem boas professoras de reiki. Então está aqui o dinheiro de vocês. Procurem um caminho espiritual. Voltem daqui a 5 anos, quando vocês estiverem mais espiritualizadas, mais maduras, que por enquanto vocês não têm condições. Vocês vão se sentir superior aos alunos. Vocês vão se sentir poderosas, superioras. E aquilo me chamou muito a atenção, né? O fato daquelas duas colegas de turma, a humilhação, eu não presenciei, mas a professora nos contou que ela fez isso, de devolver o dinheiro, porque elas não tiveram a humildade. Então, a primeira prova que nós passamos na Índia, para que nós nos tornássemos professores, mestres de reiki, eu já era, mas eu não comuniquei, foi a prova que nós fôssemos humildes. Fôssemos humildes. E você hoje me disse em off, nós não estávamos gravando, eu trabalhei muito em Portugal, e eu tenho vários amigos, assim, que sempre que eu vou a Portugal, faço questão de almoçar com eles, jantar, nem que seja meia hora, uma dessas pessoas é você. E, para mim, se eu não ver essas pessoas, é como se eu não tivesse ido, né? E você fala que as pessoas falam de mim até hoje. Eu já estou meio que aposentado. Eu já não aceito mais trabalhar fora do Brasil, e mesmo no Brasil, só em 2 cidades. Rita e eu ficávamos muito cansados. E provavelmente, né, eu devo ter marcado uma época em Portugal pelo amor, né? Eu sempre ensinei o reiki com muito amor e nunca me coloquei numa situação de superioridade, de autoridade. Eu sempre evitei ser o protagonista, sempre evitei, né? E eu sei que você age assim também, viu, João? Eu percebo isso em você. Então, eu acho que esse foi o maior ensinamento que Jesus nos deixou e que Mikao Sui nos deixou, a humildade. O mestre de reiki, o bom mestre de reiki, ele não deve ser protagonista, ele deve ser humilde. Ele não deve se sentir superior aos alunos, porque ele só é mestre porque ele tem os alunos e vice-versa. É isso, João. Espero ter respondido a sua... Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu estou vendo aqui que a gente está com 1 hora e 8 minutos. Eu já falei que eu tenho muito assunto, viu? Se você for me fazendo perguntas, eu falo a noite inteira contigo. Johnny, eu vou ter que insistir novamente na tua biografia. Vais ter que escrever a tua biografia. Rita Mas pede isso realmente, para mim, a minha esposa, né? Eu não teria chegado onde eu cheguei, né, no reiki, se não fosse a ajuda de Rita. Você conhece ela pessoalmente, sempre que nós nos encontramos, ela está do lado. E eu fico muito feliz quando eu encontro você com a Silvia, que eu noto que você tem uma relação com a sua esposa muito parecida, isso é fundamental. Eu sei, o Instituto não seria o que é se não fosse a minha esposa, e a associação não seria o que é se não fosse a Silvia. é verdade. Tá? É verdade. Então, eu acho muito bonito isso, sabe? Muito obrigado. Isso. Olha, Johnny, para nós terminarmos, nós estamos a falar de 100 anos e do legado do Mestre Zui. Tu também nos deixaste um enorme legado.
mas também deixaste outro legado, que é a tua filha, a Juliana. E então ela tem feito um percurso bastante grande, não é? Tu agora até relataste aquela história que eu não conhecia dela ter aprendido Reiki assim tão pequenita. E realmente é muito bonito. Ela não só tem feito este percurso de Reiki, mas também por muitos outros campos. E tem estado cá em Portugal também a trabalhar. Como é que tu tens sentido a presença dela no Reiki? Olha, eu costumo dizer, João, é muito fácil, né, a gente elogiar um filho. É muito fácil, né? Mas eu tenho 3 filhos, todos eles têm defeitos como eu tenho, você tem, nós temos os nossos defeitos, né? Se nós não tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Juliana com certeza tem os defeitos e todos nós temos virtudes. Eu percebi, né, trabalhando com Reiki, eu conheci milhares de pessoas que, graças a Deus, eu procuro olhar as pessoas com o coração, né? Isso é muito fácil, olhar um filho com o coração, porque a gente ama, né? E eu procurei olhar as pessoas assim, eu percebo que as pessoas têm muito mais virtudes do que defeitos, né? Mas eu noto na Juliana muitas virtudes, né? A Juliana, ela tem o poder de transformar as pessoas. E a primeira pessoa, assim, eu já era casado, né? Ela foi a minha primeira filha, mas minha mãe tentou uma transformação em mim, ela me educou muito bem, né? Os meus avós, os professores de universidade. Mas a Juliana, com 4 meses de idade, 4 meses, quando ela me deu o primeiro sorriso, naquela época eu pilotava aviões, né? Ainda pilotava, e eu era um fiscal federal, era uma vida um pouco perigosa que eu tinha, né? Trabalhava no governo, multando pessoas, né? Mas eu continuava pilotando, e era uma vida muito. Era perigoso, sabe? Eu colocava a minha vida em risco, e eu não ligava muito. A mãe dela, uma pessoa fisicamente muito bonita, né? Eu falava, se ela ficar viúva, ela casa de novo, né? Mas quando a Juliana ela deu um sorriso para mim, ela transmitiu para mim uma energia magnética que atingiu meu coração, e eu tive uma transformação. A partir daquele momento, que foi no ano de 1986 que nasceu, ela nasceu em agosto, isso aconteceu mais ou menos no final do ano, eu larguei a aviação e tomei a decisão de me mudar para essa cidadezinha pequena que eu te falei, onde eu conheci Rita, né? E ela que me colocou, né, com os exemplos dela aplicando na plantinha, ela me colocou no caminho do Reiki. Eu vejo Juliana como um farol, né? O farol, ele fica preso, ele não navega, ele está numa rocha, né? E ele evita que os navios naufraguem, apontando caminhos com a luz dele, né? Eu vejo a Juliana, isso na minha vida, ela foi um grande farol. Ela apontou um caminho de luz para mim, que é o Reiki. Eu acabei despontando, né? Entrou a minha capacidade de pesquisador científico, o dom que Deus me deu de escrever. Esse é um dom. Eu com 8 anos de idade, com 7 anos, eu ganhei um prêmio no estado de São Paulo, com uma redação, a melhor redação de todo o estado. Eram milhares de crianças. Então, sempre tive o dom da escrita. Então, mas essa luz de me apontar o caminho foi Juliana com 4 meses, depois com 8 anos. E eu percebo que ela cresceu. Juliana hoje ela vai fazer 36 anos de idade e ela estudou técnicas que eu não conheço, numerologia cabalística, Ho'oponopono eu uso para o meu uso pessoal. Ela que me ensinou, né? Eu aprendi também num congresso. Inclusive, você estava no congresso onde o professor falou de Ho'oponopono, que foi em Barcelona. Foi falado alguma coisa de Ho'oponopono. E ela foi estudando muitas outras coisas, astrologia. Eu acredito em tudo isso, eu li um pouquinho de tudo isso, mas eu não me considero um gigante nessas áreas. Eu me lembro que Juliana, já formada, graduada na universidade, ela fez uma pós-graduação lato sensu dentro de uma universidade em numerologia cabalística. E ela conseguiu juntar todos esses conhecimentos, ela é muito estudiosa, e esse dom de transformar as pessoas, eu noto que as pessoas se aproximam dela pedindo ajuda e ela, de alguma forma, ela transforma positivamente aquelas pessoas. O universo conspirou, né, para que ela fosse morar em Portugal.
Para mim, foi duro isso, né? Porque eu gostava de vê-la, eu encontrava com Juliana todo mês, cada 15 dias, o meu netinho, Aí o Cleiton, o meu genro, consegue um emprego em Castelo Branco, com o governador, né? O Paulo convidou ele, e ele já foi contratado, ele já saiu do Brasil contratado, ele é um doutor, havia um problema nas cerejeiras e ele resolveu rapidamente uma doença que estava dizimando as plantações de cereja lá, e ele conseguiu resolver, colhendo células de plantas saudáveis, que eram mais resistentes, ninguém sabe por quê, né? E fazendo enxertos em laboratório, distribuíram as mudas e ele conseguiu solucionar. E Portugal realmente é um país fascinante, né? A beleza natural, o povo, a história, né? A gastronomia, os vinhos, tudo me cativa, tudo cativou eles também. E eles tomaram a decisão, né, de educar o filho deles, que é o Lorenzo, que você conhece, em Portugal. Eles têm o passaporte português, né, por conta dos avós maternos das Julianas, que são nascidos, né, na época do Salazar. Muitos portugueses vieram viver no Brasil e continuaram aí, que se casaram, tiveram filhos, né, e esses filhos de imigrantes, netos, Portugal reconhece como cidadão, né, com a naturalidade, né, a cidadania. Então, Juliana está muito bem, está feliz, né? E para mim foi duro, mas era uma coisa de egoísmo, né? Eu gostava de vê-la, de estar perto do meu neto, perto dela, mas foi bom para eles, né? E eu noto que ela tem feito um trabalho muito bonito em Portugal, um trabalho de transformar as pessoas, como ela me transformou, né? Do jeitinho dela, com 4 meses num berço, depois com 8 anos aplicando o reiki na plantinha. É um dom que Deus deu para ela, né? De apontar caminhos para as pessoas. É isso, João. É É mesmo. muito fácil falar dos nossos filhos, né? Johnny, realmente só tenho mesmo a agradecer-te por estares aqui connosco nestes 100 anos, que é uma celebração tão bonita e principalmente poder fazê-lo contigo e espero que possamos estar juntos ainda este ano presencialmente, não é? Podermos dar aquele abraço que será com todo o gosto. Com certeza. Eu peço desculpas assim às pessoas que vão nos escutar, porque eu acabei não falando sobre um tema, né? Porque quando eu vou a Portugal a seu convite, você sempre me dá um tema. Tá? O tema é esse aqui. Aí eu vou lá e falo sobre aquele tema. E a gente ficou conversando sobre um assunto, sobre outro assunto, né? Espero que as pessoas gostem, que é um pouquinho da minha história, né? Como é que eu cheguei, né? É um fragmento da minha trajetória, né? Com a Juliana, contigo, da nossa amizade, né? Mas é isso, João. Em dezembro, se Deus assim permitir, estarei em Portugal para visitar a minha família, visitar os amigos, né? Tratar de algumas questões literárias com as editoras e vamos ver se a gente se vê pessoalmente, né? Como Desejo acontece. mesmo que sim, Johnny. Muito obrigado. Olha, muita saúde para ti, para a Rita, para toda a família e sempre muito reiki, tudo muito bom para vocês. Mesmo E muito aqui, né? obrigado por tudo. Eu queria chamar só a atenção antes de fechar, né? Sobre o tema que você me pediu, o privilégio de estarmos vivos, né? Encarnados e trabalhando com reiki, que muita gente começou e desistiu, né? Achando que reiki é milagre. Reiki não é milagre, reiki é tratamento, né? O privilégio de estarmos vivos e trabalhando, né? Quantos anos a gente está trabalhando com reiki? No ano em que o reiki completa 100 anos do seu descobrimento. Então é um privilégio, né? E eu quero cumprimentar todos que estarão nos escutando por estarem compartilhando conosco esse momento dos que estamos celebrando os 100 anos da descoberta do reiki. Então é isso, João, e a todos que estão nos escutando. Namastê, e que Deus abençoe cada um de vocês, provendo cada um de vocês com muita paz, muito amor, muita saúde e muita sabedoria. Bom, nós vamos em paz, muito grato. Estamos à sua disposição, João, quando precisar da gente aqui Muito mais uma vez. obrigado. Muito obrigado.